Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada por estarem também aqui hoje, tendo a possibilidade de nos assistir para que nós possamos fazer um diálogo. Eu agradeço ao Telesaúde, ao convite da Sheila e da Zilma, para que nós pudéssemos dialogar um pouquinho sobre esse tema, um tema muito importante em relação à atenção primária e estratégia de saúde da família. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre os desafios da visita domiciliar para os profissionais de saúde. O que nós queremos entender em relação a isso? Eu gostaria muito de também falar com vocês rapidamente, só para dar um panorama, que nós hoje no nosso estado, nós estamos com 62% de cobertura de agentes comunitários, 59% de estratégia de saúde da família, e perfazendo uma ampliação de atenção primária de 79%. Nosso grande desafio é trabalhar a cobertura de saúde da família nos municípios da metropolitana. Nós temos municípios grandes na metropolitana que perfazem 1.500.000 aproximadamente de pessoas e que nós precisamos aumentar essa cobertura para a gente garantir acesso e qualidade na atenção. Então, esse é um grande desafio nosso que nós estamos trabalhando para que a gente possa alcançar essa vitória. Gostaria também de discutir um pouquinho em relação aos objetivos da estratégia e suas equipes. Por que nós vamos falar dos objetivos da estratégia? Nós temos hoje, pela PNAB nova, 2436 de 2017, outras modalidades da gente organizar a atenção primária. Mas ainda é colocada na nossa Política Nacional de Atenção Primária que a estratégia saúde da família, ela é prioritária, ela é a melhor até agora para reorganizar a atenção primária. Ela consegue visualizar as necessidades desse território. Então, a gente sabe o quanto é potente a estratégia saúde da família, por isso que a gente ainda continua fazendo toda essa defesa, porque ela reorganiza o modelo a partir do território, o conhecimento do seu território, reconhecendo as necessidades das pessoas, fortalecendo o vínculo da equipe com as pessoas do seu território, responsabilizando-se pela sua população adscrita, pela sua população que realmente necessita do cuidado de atenção integral, não somente a atenção de uma questão de um agravo instalado, mas de uma atenção de todas as necessidades do ser humano. Então, essa responsabilidade, nós sabemos que a equipe, ela traz dentro da sua estrutura, dentro do seu escopo. E ter o equilíbrio também, Ela faz um equilíbrio entre a promoção da saúde, a proteção dessa saúde, a reabilitação dessa saúde, a prevenção de doenças que nós podemos, então, trabalhar nesse território, nessas equipes, com essas equipes e o seu território. Então, isso tudo fortalece a importância das nossas equipes de saúde da família. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da visita domiciliar, respaldado pela Política Nacional de Atenção Básica, a 2436, de 21 de setembro de 2017. O artigo 3º, ela vem falando dos princípios da atenção primária, os princípios que nós sabemos que abarca os princípios do nosso SUS. Por que eu vou só pincelar rapidamente? Porque nós temos que observar se nós, enquanto atenção primária, estratégia saúde da família, enquanto equipe, as nossas ações estão indo de acordo com os princípios da nossa atenção primária, de acordo com os princípios do SUS. As nossas atividades, elas realmente estão levando à universalidade, as nossas ações e atividades, o nosso planejamento está dando acesso à nossa população, à minha população do meu território. Eu estou conseguindo dar acesso a todas as pessoas diante da necessidade que é preciso, diante das condições que são necessárias. Então, a equipe tem que refletir para observar e começar a fazer estratégias para alcançar esse acesso à sua população. Segundo, a equidade. Será que nós estamos utilizando instrumentos e ferramentas para que nós possamos fazer com que realmente tenha priorização? Nós estamos conseguindo visualizar quem realmente precisa de mais atenção do que o outro, quem precisa de mais tempo de atenção do que o outro, quem pode colaborar mais
com a nossa comunidade? Será que a gente está conseguindo visualizar isso dentro da equidade, dentro de dar mais a quem precisa de mais, não é? Fazer com que a priorização dos cuidados e da atenção realmente seja feito no nosso território? E a integralidade. Nós não estamos falando aqui apenas da integralidade, do acesso da atenção primária, atenção especializada e até urgência. Quando a gente fala de integralidade na atenção primária, nós vamos perpassar além da saúde. E a atenção primária, ela não vive sozinha, ela não anda sozinha e ela não consegue ter o sucesso sozinha. A atenção primária, ela necessita da intersetorialidade, ela necessita de outros atores e de outros setores para que, de fato, nós possamos fazer a integralidade, a qualidade de vida que a nossa população precisa. Então, o nosso poder de diálogo, nosso poder de articulação, nós também temos que conseguir ter essa habilidade junto com a equipe e a comunidade, e junto com os demais atores que são necessários. E as diretrizes da nossa atenção primária, entre outras, nós gostaríamos aqui de evidenciar a importância dessa territorialização, a importância de eu saber a minha territorialização, eu conhecer a minha população adscrita, eu de fato compreender o que está acontecendo com a minha população adscrita, para que eu possa, a partir daí, eu vou estar fazendo o planejamento enquanto equipe de forma adequada, fazendo com que os cuidados centrados na pessoa e nas pessoas que são necessárias, nas pessoas que necessitam de um cuidado diferenciado, seja realmente feito. E assim, nós tenhamos a resolutividade da nossa atenção primária. Nós temos que observar se a gente está alcançando a longitudinalidade do cuidado. E a visita domiciliar, ela caracteriza essa longitudinalidade, porque o domicílio também é um ponto de atenção. E quando nós também fazemos o cuidado ao longo do tempo, não só na unidade básica de saúde, mas também no domicílio, nós podemos ampliar o nosso cuidado, ampliar o nosso olhar. Podemos fazer intervenções que vão fazer muito mais resolutividade das nossas ações. E assim a gente coordena o cuidado, porque a partir do momento que eu conheço, que eu estratifico os riscos das condições, que eu classifico o risco das famílias, que de fato eu sei como que nós temos que caminhar, utilizando protocolos clínicos que me dê a garantia e me dê a condição de realmente eu saber como lidar com aquela situação, se vai ficar na atenção primária ou não, a gente, de fato, coordena o cuidado, e isso é uma grande diferença dentro da atenção primária. Então, nós precisamos refletir um pouquinho sobre isso. E dentro disso tudo, nós gostaríamos de discutir aqui que a ferramenta visita domiciliar é uma das grandes ferramentas de trabalho da nossa equipe. Nós sabemos por que não foi à toa que se foi feito, além do cuidado na unidade básica de saúde, também o cuidado no território, também o cuidado no domicílio. Isso tem todo um significado organizacional, tem todo um significado de estudo, porque nós sabemos o quanto o domicílio vai influenciar, de fato, no resultado da atenção que nós estamos fazendo. Então, a equipe ela precisa melhorar o atendimento continuado. E esse melhorar o atendimento a partir da visita, ela faz com que, reconhecendo as necessidades daquele domicílio, daquela família, ela vai ter uma atuação muito mais objetiva do que uma atuação só vista dentro da unidade básica de saúde. Outra questão é promover a interação do cuidado, a interdisciplinaridade com os profissionais. Nós não podemos ter uma equipe só multiprofissional, diversos profissionais. Nós temos que ter uma equipe interdisciplinar, que discute entre os saberes dele o que nós precisamos fazer para a gente alcançar o entendimento melhor para cuidar daquelas pessoas, daquelas famílias, daquele território. Então, isso é importante. Ter as equipes multiprofissionais, mas o diálogo entre elas, o conhecimento do saber, além do conhecimento do, claro, né, a gente fala do núcleo de saber, mas que esse núcleo do saber possa fazer o campo do saber.
E aí nós vamos construir uma qualidade de vida para a nossa população. Cria vínculos, então a gente sabe que a nossa visita domiciliar, ela cria vínculos do indivíduo, da família, com a equipe, com todos os membros da equipe. Então isso é importante, a confiabilidade. Identifica as necessidades e vulnerabilidades. Então nós precisamos, é de responsabilidade nossa, da equipe, aquele território, é de uma responsabilização dessa equipe. Nós precisamos reconhecer as necessidades e as vulnerabilidades para que nós possamos atuar e fazer de forma correta as atuações, diminuindo essas desigualdades. Também a proteção, mais uma vez, promoção da saúde, a reabilitação e a prevenção de doenças. Então, nós podemos, a partir daí, ter um cuidado ampliado. Então, a visita nos permite isso. Então, nós precisamos fortalecer o nosso momento com a visita. E aí eu pergunto, será que nós estamos atendendo os objetivos da atenção primária também no nosso momento da visita? Na hora que eu estou fazendo a visita, enquanto equipe, será que nós estamos buscando fazer todos aqueles princípios? Será que eu estou buscando dar o acesso necessário diante daquela condição? Será que nós estamos priorizando a situação? Então, nós precisamos observar sempre os princípios da atenção primária e assim a gente vai conseguindo evoluir nossas ações. Uma demanda atual, assim. Coloquei algumas coisas aqui só para a gente pensar da importância, né, da visita. Algumas demandas que nós temos, o aumento da população idosa. Então, eu fazendo o diagnóstico do meu território, eu sei que eu tenho uma população que requer um cuidado maior e um cuidado de forma adequada. Então, nós sabemos que nós precisamos conhecer e, a partir daí, a gente vai fazendo as intervenções. Então, demandas como população idosa, gerenciamento de condições crônicas. Então, a gente sabe que nós temos condições e situações que nós precisamos cuidar dentro do domicílio, que é a extensão do nosso cuidado e o sucesso do nosso cuidado, né? O acompanhamento pós-alta. Isso aí é uma outra situação muito importante. Nós precisamos saber quem foi internado, nós precisamos saber como está e quando retorna, nós também temos que dar todo o auxílio, toda a atenção e o cuidado necessário. Hoje, nós estamos no Estado organizando a política do Melhor em Casa. Já é uma política do Ministério da Saúde. Nós estamos aqui organizando. Essa equipe do Melhor em Casa, que é uma equipe que está no hospital, ou no UPA, ou no PA, ela vai dialogar, ela vai fazer uma interlocução com uma equipe de estratégia saúde da família, com a equipe de atenção primária, para que possam, a partir daí, fazer os cuidados necessários pós-alta. Outra demanda importante na visita domiciliar é a investigação de óbito. Como é importante a nossa abordagem nesse momento da investigação de óbito. E aí sim, nós vamos alcançar, diante de todos esses cenários, a questão da promoção, proteção e a reabilitação da saúde e a prevenção de doenças, sempre pensando se nós estamos alcançando isso. E nós temos que pensar o que é a visita domiciliar e o atendimento domiciliar, né? Então, a gente tem algumas terminologias. E, para isso, a gente precisa saber que todos os profissionais, né, a nossa PNAB 2436 de 2017 nos deixa bem claro, todos os profissionais, todos os membros da equipe da Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária, tem que realizar a visita domiciliar, o atendimento em domicílio, a atenção domiciliar, né? Porque nós precisamos levar a orientação, nós precisamos ser responsáveis por aquele território e visitar e acompanhar aquele território e as pessoas e os locais e domicílios que estão ali. Da mesma forma, nós temos que fazer o atendimento àquelas pessoas que são necessárias. Então, os procedimentos, eu conheço a minha visita, o que eu vou fazer na minha visita, são atendimentos, são procedimentos, e uma atenção domiciliar, onde eu tenho um olhar geral de todo aquele problema que as pessoas precisam. Então, nós precisamos entender que
eu preciso me preparar para uma visita. Eu não posso simplesmente pegar as minhas coisas e ir a alguma visita. Só se ela for uma visita de emergência. Mas eu, conhecedora das minhas pessoas, conhecedora do meu território, quando eu vou fazer uma visita, ela tem que ser organizada, planejada, com os instrumentos necessários para atingir o objetivo daquela visita. Então, eu trouxe aqui só para a gente poder visualizar que os membros da equipe, seja enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, auxiliar de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, cirurgião dentista, ou assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, quem fizer parte da equipe também tem a sua responsabilidade em estar fazendo a visita, porque ela é extensão do nosso cuidado. Trouxe aqui só para a gente observar que todos nós temos esse compromisso com o território. E nós gostaríamos também de mostrar aqui a importância do agente comunitário e agente de endemia. A importância da visita do agente comunitário e de endemia. Quando eles vão fazer a territorialização, o mapeamento, o reconhecimento do território, e a partir do reconhecimento, por meio das visitas domiciliares e as visitas regulares, que eles podem levar informações, que eles podem levar ações de educação, né, em saúde, aos domicílios, às pessoas, mas eles também devolvem para a equipe toda aquela necessidade de ação perante aquele domicílio e aquela família que está ali, indivíduos que estão ali. Então, o agente comunitário de saúde, o agente de endemia, é imprescindível a presença deles no território para que eles possam estar fazendo, então, sempre de forma regular as suas visitas, porque eles são esse importante processo de ligação da comunidade com a unidade básica de saúde e o reconhecimento das necessidades de priorização. Quando ele, de fato, na sua periodicidade, vai reconhecer as necessidades da população, o que é isso? A equipe reconhecendo, de fato, o seu território e as suas pessoas, ela vai fazer uma classificação de risco de família, ela vai fazer uma estratificação de risco de condições, e fazendo essas classificações de risco e essas estratificações de risco, nós podemos, enquanto equipe, ter a autonomia de dizer que o agente comunitário vai fazer mais visita em um domicílio do que no outro. Que ele pode, então, naquele domicílio que tem risco zero, risco baixíssimo, pode fazer a visita de 2 em 2 meses. Mas tem domicílio que, pela classificação de risco grave, ele precisa fazer a visita toda semana. Porque se nós precisarmos, de fato, de monitorar de uma forma diferenciada, de uma forma bem específica a condição da pessoa, então a equipe tem essa autonomia de discutir isso. O que não podemos é achar que não vamos fazer a visita. Não podemos deixar que a população fique sem o acompanhamento, sem o monitoramento. Nós precisamos sempre estar. Podemos espaçar diante do conhecimento, a partir de saber que aquela pessoa, aquela família, aquele domicílio não precisa de visita sempre, né? Então, a gente pode espaçar de 2 em 2 meses. E outros, muito mais tempo de visita, muito mais vezes visita. O que nós temos que garantir é que nós tenhamos uma população assistida pelo agente comunitário, pelo agente de endemia e por todos os profissionais da equipe. O agente comunitário, ele sempre vai primeiro, ele faz seu acompanhamento e a equipe ela é acionada quando é necessário acionar. Então, a visita do agente comunitário, do agente de endemia, é imprescindível para também nós termos o fortalecimento da nossa atenção. Eu coloquei aqui, eu trouxe uma passagem da Bíblia, tire a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. É um grande desafio. Êxodos 3:5 traz que nós temos que ter conhecimento da importância que aquele domicílio, que aquele lar é um santuário daquela família.
nós temos que entender que nós temos que respeitar aquele espaço. Nós temos que ir com o nosso saber saúde, mas que tenhamos o respeito. E às vezes nós não aprendemos isso. Às vezes eu não tenho, talvez, habilidade para isso. Nós precisamos aprender e ter habilidade, porque nós temos que entrar na casa do outro, no lar do outro, no domicílio do outro, com o respeito que é necessário, fazer as ações necessárias, mas respeitando aquele espaço, porque aquele espaço é um santuário dele. Ele é o maior, né? Vamos dizer, ele é o especial daquele lar. Então, nós precisamos aprender como abordar, fazermos as nossas abordagens quando nós estamos entrando dentro dos domicílios. E aí, algumas situações justificam a visita pelo agente comunitário e o atendimento no domicílio pela equipe. Algumas situações de emergência que a pessoa não tenha como ser transportada para o hospital, muitas vezes é chamado a equipe, e a equipe tem que entender que ela tem que socorrer. Ela tem que ir, porque aquele território, aquelas pessoas, aquele domicílio é de responsabilidade dele. Então, se não foi possível chegar até o hospital, a equipe tem que ir nessa emergência, avaliar o que está acontecendo e fazendo as primeiras intervenções. O atendimento de situações ou doenças agudas que incapacitam a pessoa de ir até a unidade básica de saúde. Então, tem que ser uma garantia desse olhar, né? Tanto do acompanhamento do agente comunitário como o atendimento da necessidade que a equipe tiver que fazer. As intercorrências com os pacientes crônicos, com as pessoas, né, com a fase terminal, ou até a internação domiciliar, como nós já falamos, né, que é essa interlocução com a equipe que faz, de fato, o cuidado também da internação domiciliar. Então, nós temos algumas situações que justificam, eu preciso estar dentro do meu cronograma, dentro do meu planejamento de trabalho, o meu horário de visita, os meus horários de visita. Visita periódica para os que são incapacitantes funcionais. Nós precisamos trabalhar principalmente os incapacitantes ou os idosos para que eles tenham a qualidade funcional dentro da situação deles. Então, isso a gente precisa muito estar próximo, fazer esse atendimento. Os idosos acamados ou que moram sozinhos, porque nós precisamos monitorar e trabalhar todos os atores que são necessários para que isso daqui possa ser um cuidado estendido a toda a necessidade deles. O conhecimento do ambiente agregado ao valor dessa equipe. Quando nós vamos ao domicílio, eu consigo reconhecer situações e observar por que sempre estão indo à unidade básica de saúde, por que está recorrente aquela situação ou aquela condição, porque o lar pode estar gerando essa situação. E aí a equipe, juntamente com a família, pode discutir uma situação para melhor organizar. É importante, então, a avaliação desta equipe perante o seu território. Então, quando nós falamos também avaliar pessoas em instituições de longa permanência, abrigos, nós queremos dizer o quê? O que nós queremos? Mesmo tendo equipe que cuide daquelas pessoas, o território é de minha responsabilidade, da equipe. Então, nós temos que conhecer o que está acontecendo ali e a atenção que está sendo dada. Então, é uma visita também que nós temos que nos organizar, fazermos o cronograma para que nós possamos abordar esses espaços. E a educação em saúde. Como é importante a visita domiciliar para a educação em saúde, principalmente educação popular, né? Que nós trabalhamos a proteção da saúde, a promoção, nós sabemos o quanto é importante fazermos com que a população saiba e tenha autonomia do seu cuidado e a prevenção de riscos e agravos. Então, nós precisamos olhar quais são os riscos, principalmente os domicílios que nós temos, crianças, idosos. Nós temos que olhar também como que são esses riscos para que a gente possa evitar consequências futuras, tá? Algumas situações também que é importante a visita domiciliar pelo agente comunitário. A realização do cadastro do domicílio e indivíduos. Como é importante
o agente comunitário está fazendo o cadastro. E assim, a atualização desse cadastro do domicílio de indivíduos, porque nós precisamos alimentar os nossos sistemas para que nós possamos, de fato, ter a realidade e planejar em cima dessa realidade. E quando nós formos abordar essa população na visita domiciliar ou até na unidade básica de saúde no nosso território, nós saibamos fazer de forma adequada, porque eu tenho os dados, porque nós sabemos a condição daquelas pessoas no nosso território. A busca ativa é outra questão importante, os casos que a equipe possa estar vendo, importante, que nós estamos monitorando e nós precisamos fazer com que os agentes comunitários busquem essas pessoas para a continuidade do cuidado. E acompanhamento das condições de saúde prioritária, para que nós possamos realmente estratificar e priorizar as ações dentro das condições. Então, o agente comunitário, ele consegue visualizar quando ele observa um cartão de vacina e a criança não está com o cartão de vacina adequado, ele informa a equipe e nós vamos priorizar essas ações. E assim como outras, a gestante, né, termos uma gestante onde precocemente a gente consegue iniciar as consultas e o pré-natal é imprescindível. Então, a presença do agente comunitário nas visitas domiciliar no domínio do seu território é imprescindível. E o agente comunitário, mas também o agente de endemia no controle ambiental e vetorial. Então é importante também, dentro dessa situação, o controle do ambiente, não é? Então, nós sabemos que a parceria, a vigilância em saúde e a atenção primária tem que andar de mãos dadas, tem que andar juntos, porque conhecer o território, monitorar esse território e fazer ações específicas para a qualidade de melhoria da população desse território, somente se nós tivermos o pensar junto com as ações, né? Então nós precisamos fazer com que a atenção primária, a vigilância em saúde esteja caminhando junto e o agente comunitário em saúde, o agente de endemia, tem todo um domínio desse território onde pode agregar valor a esse trabalho importante que nós temos em relação às nossas visitas. Algumas dificuldades que nós temos para a visita pela equipe: o horário, tempo de realização dessas visitas. Às vezes nós temos a demanda espontânea, consulta agendada, urgências, que não nos permitem, talvez, fazer essa visita. Mas se nós organizarmos a partir do conhecimento do diagnóstico situacional, planejamento dentro do nosso território, conhecendo quais são os problemas do nosso território, fazendo de fato um planejamento dentro da priorização, da classificação de risco de família, da estratificação de risco das condições, nós de fato vamos saber que eu tenho também que ter um horário para as nossas visitas. E nós sabemos também que uma outra situação de dificuldade, talvez, ou que a gente possa ter, é o déficit de tecnologias, talvez, para a gente poder fazer a visita. Mas nós sabemos que a tecnologia mais importante é a leve, que é o acolhimento, que é o escutar, que é o vínculo, que é o acolher de fato essa família, esse cidadão e essas pessoas. Então é necessário que possamos aprender, e nós sabemos que infelizmente nas escolas às vezes não se aprende isso. É necessária a qualificação específica para que tenhamos essas tecnologias, principalmente a tecnologia leve do saber ouvir, do saber escutar, do saber como dialogar com as pessoas. E uma grande dificuldade é o baixo cadastro populacional. Nós sabemos que precisamos vencer isso. Então a força e a ajuda, esse poderio, essa potência
potência que é o agente comunitário de saúde, nós sabemos que nós podemos vencer essa questão do baixo cadastro populacional. Que às vezes a gente tem duplicidade, nós temos o cadastro que não está de forma correta, e aí quando nós vamos ver na base do CISAB, não está de forma adequada e a gente não consegue ter a fidedignidade dos dados para que nós possamos planejar. A partir do planejamento que a gente vai fazendo, nós vamos fazendo as intervenções. Então, precisamos fazer com que tenhamos estratégias para poder conseguir fazer o cadastro populacional. Então, de que forma que podemos fazer? Vamos pensar em estratégias para alcançar essa importante questão na nossa ação da equipe. Importante que a gente precisa visualizar, pontos importantes que a equipe pode pensar. Delimitar o problema. Para que foi solicitada essa visita domiciliar? Eu fui chamado para quê? Qual é a questão? Por quê? Eu preciso me preparar. Eu preciso me organizar, eu preciso ser conhecedor para quando eu chegar lá, eu conseguir ser resolutivo naquela questão. Ou então, dentro da situação que é encontrada, eu poder fazer a melhor questão resolutiva possível. Porque há uma expectativa do núcleo familiar em relação à visita da equipe. Com certeza há. Então nós precisamos ir organizado, programado e planejado para que nós possamos fazer com que essa expectativa seja uma expectativa positiva para a família. Qual o papel de cada membro frente a esta solicitação? Então, cada categoria, dentro daquilo que é competência dela, tem que se organizar e se preparar quando vai fazer esse atendimento, ou a visita domiciliar, ou atendimento domiciliar. Então, se eu me preparo, eu vou fazer uma ação resolutiva. Compreender como essa pessoa, a família, lida com as condições que acomete. Nós precisamos fazer com que as pessoas saibam se cuidar, sejam autônomas dentro da condição que é possível. Então, compreender essa família, compreender esse ambiente, saber fazer essa educação popular, saber levar essa informação é muito importante enquanto a equipe, para a visita domiciliar. Orientar a dinâmica familiar para o convívio, né? Para conviver com os pacientes crônicos. Se nós não tivermos esse olhar, não adianta nós irmos fazer uma ação específica para uma pessoa dentro daquele domicílio. A importância da visita é que nós possamos olhar a família como um todo e a dinâmica dessa família. Então, se nós temos uma pessoa, vamos dar um exemplo, um hipertenso, e esse hipertenso ou diabético, que nós sabemos que é uma doença crônica, se ele não tiver uma família orientada, ele vai talvez se alimentar de forma inadequada, porque a família vai fazer um alimento para todo mundo. E aí, se a família for orientada de fazer um alimento mais saudável e que não vá prejudicá-lo, ele não vai ter talvez agudizações e situações. Então, o nosso ir à visita domiciliar, nosso ir ao domicílio é imprescindível para o sucesso e continuidade do nosso cuidado na unidade básica de saúde. E assim fazer um plano conjunto, né, de soluções para lidar com esse problema. A equipe tem que fazer esse plano conjunto, né? Nós enquanto equipe. Então, os membros da equipe têm que pensar, essa família tem isso. Então, cada saber pode colaborar com o outro, cada saber pode ajudar o outro, né? E dar o suporte técnico e emocional a essa família. Então, nós também precisamos conhecer, aprender, para que nós possamos levar também esse suporte técnico e emocional, que por muitas vezes também nos envolvemos no problema da família e temos que saber como nós vamos lidar com essa situação emocional e como vamos amparar também essa família, né? Só que não é só a equipe, nós temos que saber que mesmo se a minha equipe é mínima, eu tenho que buscar ajuda dentro do município com outros profissionais que seriam competentes dentro daquela situação para que possa fortalecer o meu cuidado dentro desse território. Então nós temos que também buscar ajuda em outros lugares para a gente poder fortalecer e potencializar nossos cuidados, nossas ações. Aqui só para mostrar para vocês
alguns instrumentos, algumas ferramentas que nós temos e que vocês são mais do que conhecedores, que é a ficha, né, de visita domiciliar, onde ela já nos dá aqui o que nós precisamos olhar, se tem gestante, tem criança, tem recém-nascido, tem desnutrido aí, tem pessoas com doenças crônicas ou condições crônicas, já me dá um olhar do que eu preciso, de fato, planejar junto com a equipe e fazer a visita domiciliar. Então, nós precisamos estar utilizando, fazendo com que esses ferramentas e esses instrumentos sejam nossos também aliados no nosso planejamento de ação. O cadastro, a importância do cadastro, né, pelo agente comunitário na hora que nós vamos ver dentro do todo dessa família, a condição de vida, a condição daquela localidade que pode interferir na qualidade de vida dele. Então é imprescindível nós utilizarmos essas ferramentas para que nós possamos usar a nosso favor, nos ajudando a sermos mais resolutivos. Nós também tivemos, o ano passado, um grande momento no Espírito Santo que foi a planificação. E a planificação, nós sabemos que trouxe uma reorganização do processo de trabalho da atenção primária, o pensar de toda a equipe dentro do processo de trabalho para melhor assistência à população, melhor atenção à população. E outro instrumento importante foi a ficha de autocuidado, né? Nós tivemos essa ficha de autocuidado apoiado e eu pergunto, será que nós estamos usando todas aquelas ferramentas que a planificação nos permitiu ter e conhecer para que nós pudéssemos ter um processo de trabalho mais avançado? Então é o refletir da equipe. Vamos utilizar instrumentos que já existam, que nos permitem, assim como no PEMAC nós temos o caderno da AMAC, que nos faz perguntas e essas perguntas nos ajudam a planejar. Quando me pergunta se eu estou fazendo, se eu faço isso ou aquilo, já está me falando assim, olha, isso é importante fazer. E eu vou refletir, meu território tem isso? Será que eu estou fazendo isso? Então já me ajuda no planejamento. Então vamos começar a utilizar ferramentas que já existem para que nós possamos melhorar o nosso planejamento e as nossas atuações. Quais são os desafios que nós temos? De fato, né, é o título da nossa apresentação. Diante de toda a importância da visita domiciliar, nós sabemos que nós precisamos exercer de forma adequada a autoridade conferida pela família à equipe. Exercer de forma adequada a autoridade não é entrar como se fosse uma autoridade máxima, não, mas é exercer com competência, sabendo respeitar aquele lar, mas também levando a resolutividade para aquela família, buscando dentro da condição o que eu posso fazer de melhor. Claro que nós não vamos resolver para a pessoa sair totalmente perfeita, se não tiver uma condição assim, mas dentro da condição que ela está, que aquela família está, o que nós fizemos de melhor dentro daquela autoridade de conhecimento que nós temos. Então é muito importante nós pensarmos nisso. Será que eu estou exercendo todo esse poderio que a visita domiciliar me dá quando eu vou avaliar as pessoas na sua casa, no seu domicílio? Administrar a confiança e a expectativa que permeiam a relação de equipe e família. Então nós sabemos que a partir daí nós precisamos fazer com que a nossa população, o nosso território tenha de fato a confiança e a expectativa positiva para a equipe. Quando nós chegamos àquela casa e levamos uma situação de maior conforto diante da situação e de resolutividade, claro que isso vai aumentando. Saber lidar com as frustrações quando não se consegue resolver os problemas. Tanto a frustração da família quanto as nossas enquanto equipe. Nós precisamos saber, porque muitas vezes nós absorvemos essas frustrações e isso também nos faz mal. Então nós precisamos saber lidar com isso. Cada equipe tem que construir a sua própria programação de visita. Nós temos que ver quais tecnologias, quais estruturas nós precisamos. E cada membro da equipe, de acordo com a sua capacidade, dentro do seu conhecimento e sua competência também,
qual é o meu planejamento dentro daquilo que eu preciso fazer das visitas domiciliares. E a equipe, ela precisa fazer toda essa programação para que realmente garanta o espaço e o tempo das ações e atividades dentro da sua carga horária de 40 horas, para poder conferir também os princípios da atenção primária dentro desses, vamos dizer assim, desses cuidados e ações que nós temos. Outro desafio é discutir o excesso de consultas desnecessárias que gera falta de tempo para a visita. Se nós utilizarmos protocolos clínicos, se nós pudermos fazer com que as diretrizes clínicas nos ajudem no nosso caminhar, e o planejamento, e o conhecimento e o diagnóstico que nos fará conhecer o nosso território, nós vamos conseguir programar melhor. E aí eu vou conseguir, de fato, diminuir a quantidade de consultas desnecessárias, porque eu vou saber como lidar com isso, eu vou saber como manejar, né, de forma adequada, e aí vai ter de fato um tempo para eu poder fazer as minhas visitas. Por quê? Se eu não fizer as minhas visitas, às vezes o excesso daquilo que não precisava, às vezes eu tenho muito mais consultas do hipertenso leve, um exemplo, né, do que o hipertenso grave. Mas por quê? É aleatório, eu nem sei quem é leve, quem é grave, talvez. Eu preciso conhecer e fazer estratificação de risco, porque eu preciso saber que o hipertenso leve tem que ter muito mais consultas, ele tem dentro dos protocolos clínicos o conhecimento de ter muito mais consultas e exames. Então a gente precisa organizar o nosso processo de trabalho para que nós possamos também chegar ao tempo da visita de forma organizada. E usar os instrumentos para colaborar, como nós já falamos, a ficha do autocuidado, os protocolos clínicos, outros instrumentos que nos ajudam a fazer um plano de cuidado em parceria com a equipe e também com a família, com as pessoas na família, para que nós possamos contemplar a integralidade e a família saber fazer o autocuidado. Porque nós estaremos lá em um momento, mas a continuidade desse cuidado intrafamiliar também tem que ser feito. Então nós precisamos estar bem organizados para eu levar a organização para dentro daquela família. Se eu não tiver organizado enquanto equipe, eu não consigo levar uma organização de atenção e assistência àquela família. Quais são as nossas oportunidades? Nós estamos terminando aqui a nossa fala e eu gostaria de colocar aqui oportunidades excepcionais e importantes que vocês fazem, o quanto é importante as equipes de saúde da família, os agentes comunitários, a potência da atenção primária, a potência de vocês nesse território, o quanto a tecnologia leve, que é importante na nossa atenção primária, o acolhimento, essa escuta qualificada, as intervenções com atenção específica, tornam resolutivas nossas ações, o quanto é importante a gente estar próximo da nossa população, conhecer de fato e fazer com que eles também tenham essa segurança na equipe, falando: o nosso Sistema Único de Saúde realmente cuida de mim, o nosso Sistema Único de Saúde cuida de mim para eu nem adoecer, cuida de mim desde a proteção, da promoção da saúde, vai cuidar de mim para prevenir doenças. Então eles precisam ver isso na atenção primária, porque a atenção primária é o único lugar dentro dos níveis de atenção que falamos, é onde realmente se faz saúde. A atenção primária é aonde se faz saúde, porque os demais níveis eu já tenho uma complicação ou um agravo instalado. Aonde eu tenho que promover a saúde é na atenção primária, e eles precisam reconhecer que essa equipe dá esse acesso e essa equipe dá essa oportunidade. O fortalecimento dos vínculos que as nossas visitas acabam fazendo mediante as famílias, a possibilidade da atenção integral aos membros da família, reconhecendo-se eles também dentro desse conceito de cuidar, né, de se cuidar. Então eles precisam acreditar que a equipe está fazendo melhor, ensinando também com que eles possam se cuidar, e eles também reconhecendo, vamos dizer assim, a importância da presença da equipe sempre na sua residência.
quando a gente marca um horário, alguma questão assim, é importante a gente ir no horário certo, a pontualidade. Só se acontecer alguma situação equivocada ou alguma situação de emergência, mas respeitar o horário que foi feito, isso dá uma confiabilidade muito grande também da equipe junto às famílias. O apoio familiar, né? Então, a gente saber apoiar essa família, a gente saber o melhor horário também para poder a gente estar conversando com essa família, né? O horário que eu possa pegar um maior número de pessoas também é importante. Outra coisa que nós já tínhamos falado é o cuidado multiprofissional e interdisciplinar. Nós precisamos, então, fazer com que a equipe dialogue entre ela sobre o problema das pessoas daquele domicílio, dos domicílios, para poder ir com maior potência na resolutividade na hora da visita. A educação popular é outra potência na oportunidade das nossas visitas. Na hora que nós estamos fazendo a educação dentro dos lares ou até no território, isso é imprescindível, isso faz parte das nossas ações. Nós estamos muito felizes. Nós temos duas situações, né, que dia 9 de abril aconteceu. Aqui no Espírito Santo nós temos a portaria conjunta da SEDU e da SESA, número 004-R, de 9 de abril de 2019, aonde nós temos agora, de fato, assinado pelo governador a parceria da educação e da saúde, porque nós já falamos que saúde da atenção primária não é feita apenas pelo setor saúde, então a educação na hora da matrícula, da rematrícula ou também da transferência vai solicitar a cópia do cartão de vacinação. E aí eles vão estar com essa cópia, vão encaminhar para as unidades de referência, onde vai ser dito, as pessoas, a equipe daquela unidade vai ter o seu tempo de avaliar os cartões daquelas crianças, daqueles jovens, e vão devolver para a escola, para poder dizer quem realmente está com o seu cartão atualizado e quem necessita complementar as vacinas. E aí vão dar um prazo para que esses pais ou os responsáveis levem as suas crianças ou adolescentes para complementar essas vacinas. Então isso, gente, essa parceria, essa intersetorialidade é imprescindível. E a visita domiciliar, vocês vão informando isso. Vocês levam esse tipo de informação aonde potencializa o acesso da população. Vocês estão fazendo com que nós tenhamos o acesso dessas pessoas. Então, vocês aumentam o acesso dessas pessoas. E outra é a questão do financiamento para a unidade básica de saúde no horário estendido. Também pelo Ministério da Saúde, dia 9 de abril de 2019, onde nós teremos, pela gestão municipal, a análise e diagnóstico, quais serão as unidades que poderão estar com horário estendido, de forma organizada, diante da necessidade. Então, vocês também na visita domiciliar vão falar para as pessoas, olha, em tais lugares tem unidade básica de saúde que tem o horário até tal hora. Isso é gerar acesso, é fazer com que essas pessoas tenham o direito ao acesso de ir, se ele não pôde ir no horário comercial, que é onde o horário que nossas unidades, na sua grande maioria, trabalham. Então, isso faz com que a gente possa observar o quanto as visitas domiciliares, a nossa visita domiciliar é uma atividade inerente à equipe imprescindível, que nós precisamos reconhecer a potência da nossa atuação no momento que nós estamos fazendo a visita. Eu sei que vocês fazem, talvez a gente precise organizar um pouco melhor para potencializar, mas vocês vão fazer de forma cada vez melhor. Eu espero que eu possa ter contribuído com um diálogo ou um esclarecimento para vocês. Muito obrigada pela atenção, agradecendo a Sheila por estar aqui do meu lado, a Zilma pelo convite também. Muito obrigada.